Hoje nós vamos falar sobre as razões que nos levam a falar tanto do terceiro milênio. Quais são os seus fundamentos do ponto de vista da espiritualidade, já que o nosso canal é um canal espiritualista. Terceiro milênio. Em breves décadas, o planeta e nós, sua humanidade, estaremos visceralmente transformados. Eu, você, nossas famílias, nossos filhos, netos e os filhos dos nossos netos. Querendo ou não, todos teremos que enfrentar essas profundas transformações que já estão marcando o século XXI. Nós todos somos protagonistas da maior mudança vibracional da Terra desde o despertar da inteligência humana há talvez 40 mil anos, segundo o André Luiz. A civilização atual está vivendo o final de um ciclo de evolução planetária, cujo ápice, segundo a espiritualidade, acontecerá neste século XXI. Estamos vivendo o processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, como dizem os espíritas. Esse final dos tempos não se refere à destruição do planeta Terra ou à extinção da raça humana, mas sim a um processo irrevogável de renovação espiritual, porque passam todos os planetas habitados do universo, e são milhares ou milhões, quando atingem determinado grau de evolução. Este crepúsculo de civilização anticrística que nós estamos falando foi profetizado por Jesus há 2000 anos, quando ele previu o atual ambiente psicológico que estamos vivenciando e que nós trataremos dessas previsões de Jesus num outro momento. Toda a literatura escatológica utilizou variadas expressões para definir esta época. Final dos tempos, juízo final, Armagedon, separação entre os esquerdistas e os direitistas do Cristo, separação entre o joio e o trigo, separação dos lobos das ovelhas, enfim, várias formas. Centenas de anos atrás, ou antes do advento de Jesus, os maiores profetas bíblicos do Antigo Testamento também profetizaram sobre essa época. Quem? Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, Joel. Vamos desde já deixar claro, porque eu vou falar em Antigo Testamento, em Novo Testamento, e não vou falar basicamente como Bíblia. Então, deixe eu tentar explicar o porquê. Nós sempre distinguiremos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque ambos têm uma ética absolutamente divergente. A violência faz parte da história, no outro, a paz e o amor faz parte da história. Então, os fundamentos de tudo que nós vamos dizer, que nós vamos discutir, serão baseados no Novo Testamento e nos ensinamentos do Consolador que Jesus prometeu no seu último jantar com os apóstolos, antes de ser preso, e o resto, essa história, a partir daí, todos nós conhecemos de ponta cabeça. No Novo Testamento, a partir de Jesus, seus apóstolos também profetizaram sobre essa época que estamos vivendo. Pelo menos dois. Pedro, confirmando as profecias de Joel 500 anos antes, e João, evangelista, autor do Apocalipse, o quinto livro do Novo Testamento. Vamos ver ao longo da história outros que falaram dos mesmos assuntos. 1500 anos mais tarde do advento de Jesus, já no século XVI, essas profecias são confirmadas pelo médico vidente francês Nostradamus, na carta que ele escreveu ao rei Henrique II. Aliás, Nostradamus teria sido a encarnação do profeta Isaías. Não esqueçam que nós vamos falar muito de reencarnações de personagens ao longo de toda a história da humanidade. No século XIX, um padre conhecido como cura da cidade francesa de Ars, chamado então o cura d'Ars, que aliás é considerado como patrono dos sacerdotes da Igreja Católica, também escreveu a respeito. No século passado, agora recentemente, o principal médium vidente americano, Edgar Cayce, também reafirmou com mais detalhes tudo isso que nós vamos tratar desses nossos assuntos quando falarmos de transição planetária, que será um dos temas recorrentes em todo o processo que nós vamos trabalhar ao longo das várias palestras que teremos. Mas é óbvio que se coloca uma pergunta. Que mudanças são essas? Isso já começou? Quando será? Quem está dizendo isso? Onde está escrito?
Claro, queremos saber as fontes, queremos ter acesso às mesmas informações. O que está previsto para acontecer nas próximas décadas? Porque chegou uma hora profética. O que é isto? O que isto quer dizer? Nós seríamos então os trabalhadores, chamados trabalhadores da última hora? Bem, são muitas perguntas que envolvem toda a história da humanidade e milhares de livros escritos em todas as línguas tentando abordar esse momento. Então, é óbvio que teremos que tratar lentamente, progressivamente, esses vários temas sobre vários ângulos, e para tratarmos é fundamental que estudemos. Então, este é um convite ao estudo e à reflexão sobre esses temas. E também vamos acrescentar outros que são fundamentais, que afetam nossa vida e nossa angústia em viver. Como? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Qual a real finalidade desta vida? A vida se reduz aos breves anos entre o nascimento e a morte? E antes do nascimento? E depois da morte? Quais são as respostas a essas questões que são essenciais à nossa compreensão humana? Em seus infinitos ensinamentos, o Cristo nos disponibilizou a verdade, primeiro através dos seus apóstolos. Os ditos todos de Jesus foram anotados e transformados depois nos evangelhos, depois os apóstolos, os seus vários discípulos, e espaçado no tempo, até chegarmos aos dias de hoje, seus intérpretes maiores como exemplo. São muitos outros. Vamos citar apenas 3 para fazer uma ponte. Francisco de Assis, no século XIII. Lutero, que renovou a Igreja Católica no século XVI, Kardec no século XIX. E agora, fomos contemporâneos, convivemos, uma grande parte de nós, inclusive eu conheci pessoalmente, Chico Xavier, que morreu no ano 2002, aos 92 anos. Eu vou falar muito da palavra crístico, civilização crística, mas o que quer dizer crístico? Crístico é igual cristão? Não. O termo crístico significa o trabalho coordenado da evolução do planeta Terra, em meio a todas as culturas e povos orientais e ocidentais, demonstrando que as mensagens de amor, paz e progresso foram divulgadas pelos 4 cantos do mundo por todos os grandes avatares ou profetas que inundaram de conhecimento, de cultura e espiritualizaram, pelo menos tentaram, essas suas culturas ou naquelas em que eles viveram. Refere-se, por exemplo, ao sentido crístico, que engloba tudo isto, ao trabalho realizado por Antúlio na Atlântida. A grande maioria acha que a Atlântida não existiu. Quando você falar do Triângulo das Bermudas, ali estava a capital da Atlântida, que foi a última parte da Atlântida que afundou, Triângulo das Bermudas. Mas passemos sobre isso aí. Krishna, Buda e Rama, na Índia, Zoroastro, na Pérsia, hoje Irã, Hermes, Akhenaton e Moisés, no Egito, Sócrates, Platão e Pitágoras, na Grécia, Lao Tse, Confúcio, na China, Maomé, na Arábia, e Jesus, o maior de todos, este sim, a essência de todo o conhecimento espiritual da história da humanidade, na Judéia. Vamos agora falar a continuidade do conhecimento que nos passou via Jesus. O que ele nos disse que deveria acontecer para alimentar hoje a nossa cultura, o nosso conhecimento, a razão de nós nos empenharmos numa transformação. Embora só basicamente reconhecido por espíritas e espiritualistas, 1800 anos depois de sua morte, Jesus nos enviou o Consolador prometido em sua última ceia, para esclarecer-nos sobre seus ensinamentos através do permanente intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o nosso mundo material. Lembremos de suas palavras registradas no Evangelho de João, João 14,15, disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente, por enquanto, não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Não nos esqueçamos que voltará, ensinará, ficará eternamente convosco. Não pode ser uma pessoa. Então o Consolador não é uma pessoa. Nenhuma pessoa será eterna para conviver eternamente conosco. Mas deve ser sim um conhecimento que nos acompanhará nesta e em todas as nossas futuras encarnações. É este conhecimento
que veio na forma do Consolador e que depois está expresso através dos livros elaborados por Kardec, o Espiritismo, sob orientação de uma espiritualidade bem acima de todos nós. É este conhecimento que vem nos consolar. Consolar pelo esclarecimento, pela explicação, pela orientação, para que seja um guia de informação que nos transforme. E não uma pessoa física que aqui esteja, ela não poderia nos acompanhar eternamente, como dito-nos na fala de Jesus. Em nossas conversas, nós vamos refletir sobre essas questões, usando como referência o livro Século XXI, Fim da Civilização Anticrística. Aqui estarão os fundamentos dos nossos diálogos. E por que estamos nos baseando nesta obra? Para que todos nós tenhamos acesso à mesma informação. Esta obra é uma síntese de pesquisas na ampla bibliografia espírita, espiritualista, universalista, quer seja ela de origem psicográfica, psicofônica, mediúnica, filosófica, científica, enfim. Além da principal fonte, que é Allan Kardec, outras fundamentais, é óbvio, foram consultadas independente das linhas e tendências, para ver em que medida elas todas são convergentes a este pensamento central. Fomos a Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, a Emmanuel e André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, a Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, a Estevão, na psicografia de Robson Pinheiro, ao Inácio Ferreira, quase nosso contemporâneo, médico psiquiatra, diretor do hospital psiquiátrico de Uberaba, através da psicografia de Carlos Bacelli, Hermes, através do Roger Bottini, enfim, entre dezenas de igualmente outras obras que também são relevantes e que fazem parte de toda essa informação que nós vamos gradativamente transmitir. Não temos um único viés, nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Partimos do Evangelho de Jesus, chegamos de novo aos ensinamentos de Jesus. Ponto de partida e ponto de chegada. Mas nesta trajetória, nós vamos buscar todas as fontes de todas as origens para ver em que medida estamos todos convergindo para o mesmo processo de evolução da humanidade. Nosso objetivo nesses encontros virtuais é apresentar argumentos, citar as fontes que dão embasamento aos estudos, para que cada um possa refletir a respeito da verdade. Não somos portador de nenhuma verdade, nós apenas somos um estudioso que quer passar as fontes de nossas próprias, que originaram o nosso conhecimento, para que todos tenham acesso. Queremos refletir com e não para. O despertar da consciência é a única ferramenta que nós podemos ter para um processo de evolução do espírito. Esse caminho que nos leva a uma conexão com esse universo crístico, ele é embasado na reflexão, porque é a reflexão que nos permite caminhar na direção da busca da verdade. Na próxima semana, nós começaremos a examinar o século XXI do ponto de vista de por que este século marca o fim da civilização anticrística. Se você se sente à vontade com este assunto ou gostaria de conhecê-lo, participe, compartilhe do nosso canal, independente de sua posição filosófica ou de não ter nenhuma, de ser agnóstico, ser ateu, não me interessa. Vamos refletir, vamos discutir. Quem sabe a gente chegue a algum consenso de que realmente o mundo está mudando, nós estamos mudando. Isso é uma lei inexorável. A evolução é o único dogma do universo. Obrigado. Até a próxima semana.